Olá, galera da filosofia! Como sair do mundo inferior para o mundo superior? Neste vídeo, nós iremos apresentar para vocês a teoria do filósofo Platão, onde ele vai nos apresentar justamente este mundo inferior e o mundo superior. Como nós podemos sair da ignorância? Curte o nosso vídeo, compartilha para os seus amigos, seu familiar, para que assim você possa estar ajudando o nosso canal, ajudar a chegar a mais pessoas da rede, não é isso? E aí a gente construir um conhecimento filosófico. Primeiro vamos à biografia de Platão. A gente quer fazer alguns destaques, tá certo? Dizer que Platão ele era ateniense, ou seja, nasceu na cidade de Atenas, estudou escrita, estudou música, pintura, poesia, ginástica. Ele também foi atleta, participou de Jogos Olímpicos como lutador, recebeu o nome de Aristóteles, ou seja, Platão, ou Plato, porque possuía ombros largos. Serviu ao exército. Ele teve um tio também que governou a cidade, né? Esse tio estava classificado aí entre os 30 tiranos. O Platão também se opôs à democracia ateniense. Então, naquele período, a democracia passava por dificuldade, decadência. Devido a isso, ele aponta os erros da democracia e se opôs a esse sistema político. Fundou a academia, a escola onde se estudava filosofia e se praticava a ginástica. A gente vai apresentar o vídeo partindo desta pergunta, né? Como o ser humano obtém pela primeira vez o conhecimento e como pode identificá-lo, se não sabemos o que é. Primeiro a gente quer apresentar para vocês esta figura que retrata justamente o mito da caverna. Então Platão escreveu o mito da caverna na República, o livro 7 da República, tá certo? Então aqui nós temos os prisioneiros. Eles estão olhando para a parede. Do outro lado temos pessoas passando, levando aí os objetos. Esses objetos sendo projetados aqui na parede. Do outro lado temos a fogueira. E mais na frente aqui já na saída temos um dos prisioneiros que se liberta. Está procurando a realidade. Queria lembrar vocês que o Platão tem uma finalidade ao escrever o mito da caverna. Que finalidade é essa? Eu vou dizer no final. Eu vou dizer no final qual é a finalidade quando Platão escreve o mito da caverna lá na República. O próximo passo aqui, continuando sobre o mito da caverna, a gente fez um resumo devido ao tempo do vídeo, para não ficar muito longo. A gente fez um resumo aqui da história do mito da caverna. Então, relata a vida de alguns homens que desde a infância se encontram aprisionados em uma caverna com uma pequena abertura por onde penetra luz. Os homens passam o tempo olhando para uma parede de fundo. Lá fora, nas costas dos cativos, brilha um fogo aceso sobre uma colina, e entre ela e os presos passam homens carregando pequenas estátuas. As sombras desses passantes são projetadas no fundo da caverna. As vozes ouvidas são atribuídas às próprias sombras, para eles a única realidade. Quando um dos cativos consegue evadir-se, percebe que tinha vivido no mundo irreal. Então é importante esse ponto aqui sobre o cativo que consegue se libertar, tá certo? A gente vai comentar sobre isso lá na frente. Como é que ele consegue se libertar?
É por influência externa ou apenas por ele perceber que estava, né, que estava numa prisão e ele sozinho, através do conflito interior, consegue aí ir para o mundo, vamos dizer assim, um mundo superior. Então aqui temos uma imagem para ilustrar mais uma vez essa questão da ilusão, né? Então a caverna representa esse mundo de ilusão, representa esse mundo de aparência, né? Então aqui, ó, 3 pessoas estão enxergando esta sombra e a sombra para essas 3 pessoas, para eles essa sombra é real. Aqui está a realidade, sendo que aqui é a aparência. E outra pessoa aqui tentando dizer, olha, era melhor vocês contemplar, admirar o dono da sombra, né? Mas para eles, aí um deles responde, você que está enganado, a verdade está aqui na parede. Esse mito pode ser dividido em 3 partes fundamentais, tá certo? A primeira parte aí consiste na descrição do mundo que vivemos. Primeiro, temos os prisioneiros. Quem são esses prisioneiros? Todos nós. Homens comuns. Esses homens comuns, pessoas comuns como nós, estamos presos a hábitos, presos a preconceitos, presos a costumes. Temos as sombras. O que são essas sombras? A única realidade do prisioneiro. Daí ela ser ilusória. Então nós, nesse mundo aqui, enxergamos várias sombras, né? Enxergamos aparências. E às vezes nós temos essas aparências como realidade, como verdade. Isto é um perigo, né? Depois temos a fogueira. O que é essa fogueira? Fonte de luz que projeta as sombras, né? E depois temos os homens que carregam os objetos. Quem são esses homens? São os sofistas e políticos atenienses que manipulam as opiniões dos homens comuns. Então está aqui a primeira parte em que é descrito, né, o mundo em que vivemos. Então Platão está falando lá do tempo em que ele vivia, porém nós podemos trazer para a nossa realidade isto aqui. Continuando a segunda parte, Platão examina o processo de libertação de um prisioneiro. Então ele lembra para a gente, ó, o prisioneiro não deve ser forçado por força externa a se libertar. Se isso acontecer, essa força externa influenciando na libertação do prisioneiro, está acontecendo ou acontece uma contradição da libertação. E como é então que essa libertação de nós, essa nossa libertação vai acontecer de fato? Como é que isso vai acontecer? O prisioneiro é libertado pelo conflito entre a força do hábito e a força do Eros. Então, para Platão, nós iremos nos libertar através dessas forças internas que entram em conflito. Então, o que é a força do hábito? Faz com que o prisioneiro se sinta confortável na situação em que se encontra, desde sempre que ele é mais familiar. O que é essa força do Eros? Faz com que ele se sinta insatisfeito, frustrado, infeliz e busca uma situação nova. Então, nesta segunda parte, quando Platão examina o processo da libertação, aqui já temos um passo à frente em que nós podemos nos libertar a partir do momento em que nós tomamos consciência da situação em que nós estamos. A partir desse momento que você toma consciência, se você está na força do hábito
ou se você está na força do Eros. No hábito, você vai bom viver nesta situação, neste estado, porque é mais confortável para você. E às vezes nem é bom, nem está sendo bom, mas você já se acostumou, daí você prefere permanecer nesse estado de conforto. E a força do Eros seria o quê? Você não estando convencido, você não estando satisfeito na situação em que se encontra, ou seja, aonde está a verdade? Aonde vou encontrar a verdade? Aonde está a realidade? Então você, insatisfeito com as respostas que tem na situação em que vive, você vai procurar essa verdade, vai procurar a realidade. Então você toma consciência e daí você vai se deparar com a luz. Então, o sol, no mito da caverna, significa a luz, onde você recebe um novo conhecimento, conhece uma nova realidade. Chegamos então na terceira parte. Platão descreve a volta à caverna. Esse é o processo dialético descendente, né? Nós já tivemos o processo dialético ascendente, em que o prisioneiro ele sai da ignorância, toma consciência da sua ignorância e procura conhecer outra realidade. Ao conhecer a outra realidade, agora chegamos na missão política pedagógica do filósofo. Então, ele conheceu a realidade. Conheceu, agora ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar aos seus antigos amigos que estão na caverna a realidade superior. Nem que lhe custe a sua própria vida. Então vai ser difícil ele convencer os seus amigos que estão lá na caverna. Vai ser difícil você convencer as pessoas que preferem estar no estado da ignorância. Quando você apresenta outra informação, você apresenta outro tipo de conhecimento, a pessoa vai ignorar. Mas, como a sua missão é libertar o outro, já que você se libertou, então você não deve desistir dessa missão pedagógica. Então nós temos dois mundos. O mundo inteligível diz que a alma traz consigo desde o seu nascimento um conhecimento prévio, a priori, que lhe permite a identificação do objeto, o chamado conhecimento inato. Então, no mundo das ideias, no mundo inteligível de Platão, nós já nascemos com um conhecimento das coisas, tá certo? Por isso a palavrinha inato. E o mundo sensível trata-se de um mundo acessível pelos sentidos ou material. É o mundo que conhecemos pelo olfato, paladar, audição, visão e tato. Aí aqui está a doxa, né? É este mundo em que nós vivemos, tá certo? É o mundo das aparências aqui. Então, é o mundo sensível, o mundo das aparências, a doxa. E o mundo inteligível é o mundo onde possui as ideias originais, onde nós já nascemos com essas ideias. Mais uma figura para ilustrar, né, o pensamento de Platão. Então aqui os prisioneiros se libertando, né? Se libertando, saindo da ignorância. Então o Platão quer mostrar, respondendo lá o início do vídeo, Platão quer mostrar através do mito da caverna o processo do conhecimento. Como é que nós alcançamos o conhecimento? É isso que ele quer mostrar, tá certo? Dizer que nós, em determinado momento, podemos estar no mundo sensível, que seria o mundo da ignorância, sendo enganado pelos sentidos. Quando tomamos consciência desse mundo de aparência, nós vamos procurar a verdade, nós vamos procurar a outra realidade. Então, de início, né? De início, quando a gente sai de um estado para o outro, a gente se espanta,
porque é novidade, então a gente se espanta. Isso é normal no processo do conhecimento. É doloroso quando você conhece algo e passa a conhecer outra coisa. É doloroso. Até chegar aqui na realidade, contemplar o sol, né, que seria justamente as ideias, né? Então, nós saímos aqui da ignorância para o conhecimento racional. Bom, Platão usa todas essas imagens para dizer que o mundo que percebemos com nossos sentidos é um mundo ilusório e confuso, é o mundo das sombras. Mas esta realidade sensível não é todo o universo. Há um reino mais elevado, espiritual, eterno, onde está o que existe de verdade. É o mundo das ideias, que só a razão pode conhecer e que apenas os filósofos podem perceber. E para encerrar, a frase síntese de Platão. Enquanto os filósofos não forem reis, ou os reis não tiverem o poder da filosofia, as cidades jamais deixarão de sofrer. É interessante isso. O que ele quer dizer com essa frase? Quer dizer o seguinte, olha, ele defendia que quem era para administrar a cidade ou o estado era para ser o filósofo. Por isso que ele diz, enquanto os filósofos não forem reis, ou os reis não tiverem o poder da filosofia, as cidades jamais deixarão de sofrer. Porque o filósofo, para ele, tem a sabedoria de administrar. Ficamos por aqui. Obrigado aí pela sua companhia. Até o próximo vídeo.